Olá pessoal, tudo bem? Estamos na 26ª semana do Tempo Comum. Hoje, terça-feira, o Evangelho é tirado de Lucas capítulo 9, versículos 51 até o 56. É um momento no qual Jesus faz um caminho para ir para Jerusalém, passando pela Samaria. E lá, ele enfrenta um grande problema. E esse texto, ele revela para nós coisas simplesmente espetaculares a respeito tanto do ministério de Jesus, quanto da própria cultura judaica, quanto também do próprio Evangelho de Lucas. E é claro, sempre, isso tudo aplicado à nossa vida gera uma transformação grandiosa. Então, o que nós precisamos entender para começar a ler esse texto? Tá? A primeira coisa é, quando nós olhamos para a obra de Lucas no Evangelho, a gente percebe que Lucas coloca esses versículos do 51 até o 56 do capítulo 9 como um momento de turning point, ou seja, um ponto de virada, que introduz um novo momento dentro do Evangelho. E esse novo momento é a decisão de Jesus de sair da região da Galileia e ir para Jerusalém. E lá entregar sua vida por nós. Então, esses versículos, eles têm um paralelo. Qual é o paralelo? O paralelo é Lucas, capítulo 4, dos versículos 16 ao 30. Ali, nesses versículos, Jesus inicia o seu ministério na Galileia, ok? Então, ali é um ponto de virada, porque desses versículos do capítulo 4, tá? Do 16 ao 30 para trás, é uma preparação. Você tem a infância de Jesus, você tem o momento do batismo, e aí ele inicia o seu ministério na região da Galileia. Ele fica na Galileia até agora, capítulo 9, né, a partir, e aí tem o capítulo 9, a partir do versículo 51 ao 56, ele decide sair da Galileia e ir para Jerusalém. Isso é muito importante na obra lucana. Tá? Nesse sentido, Lucas ele está seguindo a ordem geográfico-teológica e literária de Marcos, porque Lucas se baseia em Marcos, ok? Vamos avançar. Vamos então fazer o comentário desse texto. Versículo 51 diz assim: quando se completaram. Ora, aqui o termo grego usado é o verbo simplerostai. E esse verbo ele é usado raras vezes dentro do Novo Testamento, e elas todas usadas dentro da obra lucana. E uma vez só esse verbo vai aparecer no Antigo Testamento, lá no livro das Crônicas. Um dia a gente vai poder aprofundar um pouco mais sobre esse verbo, mas geralmente quando ele é utilizado, tá, nessas poucas vezes, ele denota aquilo que é o início de um novo tempo, o início de um novo período, o início, vou usar essa expressão, me entenda bem, né? O início de uma nova etapa, uma nova etapa narrativa, tá? Ou histórica. Tá? Então, esse é um dado interessante. Isso significa que, de verdade, Lucas está marcando agora um novo momento do ministério de Jesus. E aí o versículo 51 continua. Quando se completaram os dias de sua assunção, aqui tem um dado interessante, tá? O substantivo que está traduzido por assunção aqui é, em grego, um substantivo muito interessante, analempsis. E analempsis ocorre apenas uma vez em todo o Novo Testamento, não aparece em lugar nenhum mais. Lucas, aliás, é alguém que usa palavras muito acertadas para comunicar o que ele quer. Agora, o que nos chama a atenção é que essa palavra, que aparece somente aqui, ela tem uma raiz num verbo, analambano. E analambano se refere, dentro da obra lucana, por exemplo, lá em Atos, capítulo 1, versículo 11,
se refere à subida de Jesus para o céu. Então, nesse momento aqui, parece que Lucas está querendo trazer para nós a conotação de que estava chegando a hora da consumação da obra de salvação, que já estava iniciada, evidentemente, com a vida e o ministério de Jesus, mas chegou a hora de ir para o ápice. E aqui essa assunção, essa subida, tá, para o céu, ela vai designar, então, provavelmente, para o pensamento lucano, duas coisas. Tanto a questão da ida, né, subindo para Jerusalém, então, essa subida para a cidade de Jerusalém, que depois eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona, e também a questão da subida dele para o céu. Então, a subida para Jerusalém denota para nós a crucificação, enquanto que essa subida para o céu, a questão da glorificação, ok? Então esse é um dado muito interessante. E aí na continuidade do versículo 51 é dito assim: ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém. Aqui então nós temos aquilo que é a segunda parte dentro da trajetória ministerial de Jesus, como eu já havia falado para vocês. E há um dado muito interessante aqui. Qual é o dado interessante? Olha só, eu vou pegar um mapa aqui para mostrar para vocês. Olha só. Tudo isso aqui é a terra de Israel. Presta bastante atenção, olha só. Aqui é o Lago da Galileia. Estão vendo, pessoal? Esse Lago da Galileia aqui, ao redor dele, sobretudo nessa região, aqui ó, é o local onde Jesus viveu a maior parte do seu ministério. Então é aqui, por exemplo, que está Nazaré, é aqui, por exemplo, que está Caná, é aqui que está Cafarnaum, nessa região. E aí o que acontece? Jesus, ele sai daqui e ele tem que chegar aqui, ó, no alto dessas montanhas, onde fica a cidade de Jerusalém. Então ele está aqui e ele tem que sair para cá. Esse é um dado interessante, então. A primeira parte do ministério de Jesus ela é vivida aqui. Aí ele vai fazer o caminho para subir até Jerusalém. E subir, porque aqui é subida, ok? Vamos continuar o texto e a gente vai voltar ao mapa, tá? Para a gente poder entender. E aí, então Jesus vai subir para Jerusalém. Só que tem uma expressão aqui, no versículo 51, que a tradução em português ela não nos dá a mesma ideia, tá? A ideia mais profunda que o texto quer passar. Quando diz assim, ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém, em grego é kai autos to prosopon esteriesen tu poreu estai eis Jerusalém. O que isso significa, tá? Uma possibilidade de tradução seria assim, ó, manifestou no semblante ou no rosto, prosopon, em grego é rosto, a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Essa é uma possibilidade de tradução. Só que eu fiz uma tradução ainda mais literal. E nessa tradução literal está assim, ó. Ele mudou, enrijecendo, tá, o rosto para ir a Jerusalém. Exatamente. Aqui, né, trata-se de uma expressão muito profunda que, infelizmente, muitas traduções em português não conseguem abarcar. O que tem aqui de importante? Olha só, essa expressão, não é, ela pode refletir duas coisas. Uma, tá, a determinação de ir para Jerusalém. Então, eu queria que você imaginasse Jesus fazendo o enrijecimento da face, não é, como que tomando uma decisão e mudando então o seu ministério, saindo da Galiléia e indo lá para Jerusalém. E outra coisa que aí é que eu acho que é o mais interessante é um processo de intertextualidade. No Antigo Testamento, diversas vezes a expressão, não é, ligada ao rosto dos profetas, ela aparece, ou ao rosto de Deus também. Por exemplo, lá em Ezequiel, de modo particular, no capítulo 21, no versículo 2, diz assim, ó,
o Filho do Homem volve o rosto contra Jerusalém e derrama tuas palavras contra os santuários e profetiza contra a terra de Israel. Isso denota um julgamento mesmo, um processo de julgamento. E olha que coisa interessante então. Aqui nós temos, não é, esse Jesus que de alguma forma vivencia essa experiência de como um profeta ir a Jerusalém para profetizar e para realizar o julgamento. É aí que ele vai entrar no santuário, vai jogar as mesas para cima e etc. Ok? Olha que dado interessante. Versículo 52 diz assim: e enviou mensageiros à sua frente, estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos a fim de preparar-lhe tudo. Aqui, preciso dizer que muitas vezes os peregrinos que saíam lá da região da Galileia e iam para Jerusalém, eles desviavam, eles saíam da região da Samaria, eles não passavam por aqui, ó. Vinham aqui da Galileia, desciam para o Vale do Jordão, aqui é um vale, aqui fica o Rio Jordão, chegavam em Jericó e subiam para Jerusalém. Não passavam pela Samaria, tá? E esse fato de não passar pela Samaria, o que era mais comum, né, é importante a gente entender. Jesus decide passar pela Samaria, ele decide passar por lá. Tá? E ele faz o caminho mais perigoso, porque samaritanos e judeus, eles tinham briga entre si. Vá me acompanhando aí no canal que eu vou fazer um vídeo só para explicar essa questão dos samaritanos em relação a Jesus. Mas a briga era... aos judeus, tá? A briga era feia mesmo, tá? Eles, quando passava um judeu por ali, eles tacavam pedras e assim por diante. O que chama atenção aqui é o fato de que o texto diz que Jesus enviou os discípulos, os mensageiros, tá? E aí diz o versículo 53 assim: eles, porém, não o receberam. Ora, o plural, discípulos, e depois eles não o receberam, singular. Aqui, mais uma vez, Lucas faz essa utilização, não é? Os discípulos estão identificados com Jesus. Então lembra, nos evangelhos anteriores que nós comentávamos, né? Que eu lembrava, não é, aquele texto de Atos capítulo 9, no qual Saulo é perguntado, interpelado por Jesus: por que me persegues? Então a identificação dos discípulos com Jesus aqui, ela é profunda. E aí o texto continua assim. O texto diz: em vista disso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, que queres que a gente faça? Queres que ordenemos que desça fogo do céu para consumi-los? Muita gente não entende isso, não entende essa expressão. Ela é só possível ser compreendida se nós voltarmos para o Antigo Testamento, lá em 1 Reis, por exemplo, no capítulo 18, versículo 38, ou em 2 Reis, capítulo 1, versículos 10 e 12, quando nós temos Elias, tá? E Eliseu atuando. O ato de mandar descer fogo do céu caracteriza a autoridade e poder de um homem de Deus. E nesse sentido, qual que é a ideia? No Antigo Testamento, né, nós temos essa visão do fogo do céu que destrói os inimigos, que destrói os demais, né, os que são contra. Nesse momento, Jesus é desafiado, de certa maneira, pelos seus discípulos, para dizer: Senhor, vamos lá, toma uma atitude, igual no Antigo Testamento, Elias e Eliseu tomaram, mandando descer fogo do céu. Aqui, quando Jesus, no versículo 55, diz que ele repreendeu os seus discípulos, nesse momento, Jesus, na realidade, está agindo com misericórdia. E na tradição bíblica do Antigo Testamento, várias vezes houve quem agiu com misericórdia em relação aos inimigos. E aqui há o ensinamento: nós também precisamos agir com misericórdia com aquelas pessoas que nos rejeitam. Que Deus abençoe cada um de vocês. Continue acompanhando o canal, compartilha, curta, estamos juntos. Deus abençoe.